você tiver a sua Bíblia aí, em qualquer formato, nós vamos ler o texto de João, capítulo 10, uma passagem bem conhecida, passagem em que Jesus se apresenta como o bom pastor. Nós conhecemos, se você é cristão, com certeza você já ouviu muito desse texto. Eu quero ler dos versículos 7 até o 16. João 10, a partir do versículo 7, eu vou ler da NVI, diz assim: Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos orar novamente. Senhor, nós nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e da Tua bondade e misericórdia, dessa graça que nos alcançou, que nos aceitou, que nos recebeu e nos acolheu em Teu Filho. E nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra nessa manhã. Queremos ouvir a Tua voz, assim como já temos ouvido através dos cânticos. Queremos ouvi-la também na exposição da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrar no texto aqui, eu gostaria só de dizer que eu fico muito feliz de ver o esforço e o empenho de todos aqueles que têm trabalhado nesse retorno da nossa comunidade, assim como todo mundo que trabalhou durante a pandemia. Nós não superamos isso. Eu acredito que nós estamos próximos do fim. Eu não sei acerca de você, mas eu não vejo a hora de me livrar definitivamente dessa máscara. Eu até acho que tenho sido bem paciente ao longo da pandemia, mas confesso que nas últimas semanas eu tenho achado esse negócio muito doido. E não vejo a hora de me ver livre disso para sempre, se Deus quiser. Mas a gente está próximo do fim disso, a gente está próximo do fim dessa fase difícil pela qual não só nós, mas o mundo inteiro atravessou. Eu fico feliz de ver que a vacinação tem avançado bastante aqui no Brasil, na cidade de São Paulo. Isso é muito bom e graças a Deus Ele nos sustentou. Mas eu só quero mencionar de maneira especial para todo mundo que tem ajudado na última semana, principalmente aí com a arrumação dos escritórios, e ontem o pessoal que veio aqui pintar as escadas, arrumar as coisas. Eu acho que as pessoas merecem um aplauso de nossa parte, não é verdade? Muito obrigado. Obrigado pelo esforço e empenho. Eu subi aqui e vi. É isso. Nós vamos falar hoje sobre cuidado. Esse é o nosso tema, sobre uma igreja que cuida. E uma das formas pelas quais a igreja expressa o seu cuidado é na maneira como as suas instalações estão.
a maneira como ela recebe as pessoas. As instalações de uma comunidade, elas expressam, de certa forma, o cuidado, a acolhida, o abraço dessa comunidade àquelas pessoas que participam e que frequentam. E eu sou grato a Deus, porque a gente tem entendido isso e a gente tem procurado, né? Durante muito tempo a gente não esteve se reunindo aqui, muitas coisas aconteceram. Esse lugar foi feito de um depósito, literalmente, de cestas básicas. Nós louvamos ao Senhor por isso. As cestas continuam sendo distribuídas aqui, não naquele volume como o ano passado, mas elas continuam sendo distribuídas a cada mês para as famílias, e a gente louva ao Senhor, porque nós temos uma igreja que está disposta a abrir as portas, né, usar o seu espaço da melhor maneira possível, mas agora nós estamos tentando também pintar, renovar, dar um aspecto novo a esse lugar. Isso tem tudo a ver, novamente, com o que eu vou falar aqui hoje, que é essa questão do cuidado. O texto que a gente olha aqui é muito conhecido justamente porque Jesus se manifesta como o bom pastor. E é interessante isso. Primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto. João 10 vem depois de João 9. É sempre importante a gente ler a Bíblia, entendendo o contexto onde aquilo se encontra. Durante muitos anos da minha vida eu lia e ouvi, e talvez eu tenha até falado do versículo 10 desse texto, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, para comparar Jesus com o diabo. Então nessa interpretação, o ladrão que Jesus está falando aqui é o diabo, e talvez você tenha até ouvido isso, alguém falando assim, o diabo vem senão a roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida. Durante muito tempo eu pensava dessa maneira, mas eu quero dizer, sim, é verdade, o desejo do diabo é fazer essas coisas, mas quando Jesus fala sobre o ladrão aqui, ele não está falando sobre o diabo. Ele não tem em vista o diabo nessa passagem quando ele fala do ladrão. Ele tem em vista algo que começou no capítulo 9 e que na verdade vem bem antes nesse evangelho de João, que é uma espécie de disputa entre os líderes religiosos e Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo. E chega no capítulo 9 então, quando Jesus cura um homem que era cego de nascença, mais uma vez você vê toda essa confusão armada por causa desse milagre que aconteceu, e os líderes religiosos, porque Jesus falou para aquele homem ir e se lavar, e era sábado o dia que ele fez isso, e eles ficam indignados, porque eles estavam mais preocupados com a letra da lei do que com o espírito da lei. E eles começam então novamente a querer levantar uma perseguição contra Jesus. E quando Jesus se refere então ao ladrão nesse capítulo 10, Jesus não está falando do ladrão nesse sentido do diabo. Jesus está falando do ladrão no sentido dessa liderança religiosa dos seus dias, que era uma liderança religiosa perversa, que havia se perdido, que havia perdido o espírito novamente da lei, que havia perdido o coração, que estava morta e que trazia morte para as pessoas. E é interessante isso, porque Jesus fala sobre eles. E Mateus registrou isso no seu livro, no seu evangelho, no capítulo 23, Jesus diz que essa liderança ela era hipócrita, que ela havia se tornado venenosa. Jesus diz que eles eram como raças de víboras, eles destilavam veneno e morte espiritual, e Jesus vem como o bom pastor. Jesus assume para si uma série de profecias que foram ditas, e uma série de passagens e poemas do Velho Testamento que falam desse Deus que tem um coração pastoral, do Deus que cuida, do Deus que carrega, do Deus que manifesta misericórdia, bondade e graça. E há um choque então entre aquilo que Jesus está revelando do coração de Deus e o veneno mortal
da liderança religiosa nos seus dias, que havia se perdido. E ele deixa isso claro em Mateus 23, em palavras. Eu não vou ler o texto todo aqui, mas alguns de vocês talvez vão reconhecer, ou se você quiser uma leitura interessante, talvez você queira fazer nessa tarde. Mateus 23, onde Jesus fala que essas pessoas, esses líderes religiosos eram hipócritas, porque eles não praticavam aquilo que eles pregavam. Ele diz que eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, que eles não estavam dispostos a carregarem eles mesmos. Ele diz que eles gostavam de receber o aplauso dos homens, eles faziam as coisas para serem aplaudidos pelos homens e serem reconhecidos como importantes, serem chamados de mestres. Ele diz que eles se tornavam empecilhos para aquelas pessoas que queriam entrar no reino de Deus. Jesus diz que eles mesmos não entravam, mas que eles se colocavam na porta e eles impediam as pessoas de entrarem no reino de Deus. De fato, Jesus diz que essas pessoas viajavam até os cantos mais distantes da terra para fazerem um convertido, mas quando elas faziam um convertido, elas transformavam a vida dessa pessoa em um verdadeiro inferno. Era esse tipo de liderança religiosa com o qual Jesus estava lidando, e que estavam perseguindo ele, por causa das suas ações de bondade, por causa do seu cuidado, porque ele havia curado um homem que era cego de nascença, porque ele havia feito vários outros milagres e manifesta a bondade de Deus. E Jesus aqui, então, em João 10, está dizendo: eu sou diferente desses líderes. E Jesus o chama de ladrões e salteadores. Jesus diz que eles são assaltantes, aqueles que vieram antes dele. Jesus diz que as intenções deles não são puras, e que eles não estão dispostos, de fato, a darem a vida pelas ovelhas como ele estava disposto. Então Jesus se coloca como um bom pastor, enquanto os líderes religiosos dos seus dias eram ladrões e mercenários. E uma característica do bom pastor que Jesus revela aqui é justamente o cuidado. O cuidado que o pastor tem para com as ovelhas. Novamente, Jesus está aqui, de certa forma, fazendo uma alusão, ou então chamando para si, e é por isso que no final desse texto, esses líderes religiosos passam a odiá-lo ainda mais. Ele está chamando para si vários textos do Velho Testamento que falam desse coração de Deus, desse coração pastoral de Deus, desse coração do bom pastor. Agora, o que significa cuidado? Jesus, como bom pastor, é aquele que cuida das ovelhas, e Jesus vai chamar os seus seguidores para que tenham o seu coração, para que tenham a sua atitude. O que significa cuidado, quando nós falamos de cuidar das ovelhas, de cuidar uns dos outros? É interessante, eu estava vendo essa semana, e a palavra cuidado, ela vem do latim cura, e ela era usada num contexto de relações de amor e de amizade. Ela era usada num contexto de cuidar das pessoas, de se preocupar, de se interessar pelas pessoas, principalmente por aquelas pessoas a quem você amava. Então a gente pode dizer, de certa forma, que uma das maneiras pelas quais nós demonstramos ou expressamos o amor é através do cuidado. Se nós amamos, nós cuidamos. Tem até um jargão, um ditado, alguma coisa. Quem ama, cuida. Se nós amamos, nós cuidamos. E Jesus vem demonstrar o coração de um Deus que ama. E é por isso que ele manifesta o cuidado. É interessante em Mateus 9, que diz que esse cuidado de Jesus era expresso por todas as pessoas. Mateus usa a expressão de compaixão, que Jesus, olhando ao seu redor, ele era movido por profunda compaixão pelas pessoas. E Mateus diz que a compaixão de Jesus pelas pessoas era pelo fato de que elas estavam desgarradas, elas estavam errantes, elas estavam perdidas, elas estavam famintas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor, perdidas, famintas, errantes, à mercê do lobo, do salteador, do ladrão, dos perigos. Jesus olha para as multidões dessa maneira, Mateus diz, e o seu coração se comove.
é movido por profunda compaixão por causa disso. Esse é o coração de Deus, e esse é o coração de Deus para com a humanidade, porque, de certa forma, a história, a narrativa bíblica vai dizer que a humanidade é como esse rebanho de ovelhas sem pastor, esse rebanho de ovelhas que se desgarrou, que se desvirtuou, que perdeu o rumo, que perdeu o caminho, que perdeu a direção, e que está faminto agora, e que está à mercê de todos os perigos dessa vida. E Deus vem manifestar o coração do pastor, daquele que ama, daquele que cuida. Como eu disse, Jesus se apresenta assim, mas não é só Ele que age assim e que se coloca nessa condição. Jesus se apresenta assim, e ele diz que os seus seguidores, que os seus discípulos, que os seus servos deveriam se assemelhar a Ele. Deveriam ter essa mesma atitude, deveriam ter esse mesmo coração. Paulo interpreta isso de maneira brilhante em Filipenses 2, texto também muito conhecido de todos aqueles que são cristãos, que frequentam a igreja, ou que conhecem as Escrituras e o Novo Testamento. Em Filipenses 2, quando Paulo está falando que nós devemos ter a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, e tem toda essa auto-humilhação de Jesus, vindo a esse mundo na forma humana, tornando-se servo, tornando-se escravo, sendo obediente até a morte de cruz. Paulo está dizendo que esse exemplo de Jesus, essa atitude de Jesus deve ser a nossa. Mas antes de falar da atitude de Jesus, nota o que Paulo diz. Ele fala que nós devemos ser movidos por tremenda compaixão e amor e afeição. Ele diz que nós devemos cuidar uns dos outros. Ele fala assim: nada façam, no versículo 3 de Filipenses 2, nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Existe algo dentro de nós, seres humanos, que é o cuidado pessoal. E ninguém precisa ensinar-nos isso. Na verdade, nós nascemos com esse, faz parte do nosso instinto humano, nosso instinto por sobrevivência. E de fato, todas as pessoas cuidam de si mesmas, exceto se elas estiverem atravessando um período de profunda depressão. Porque a pessoa deprimida, ela deixa de cuidar de si mesma. Ela está se entregando vagarosamente à morte. A gente vê nas Escrituras Elias, quando ele está passando por aquele período de depressão, e ele procura uma caverna, e ele vai ali, ele vai se entregar, ele diz: melhor é morrer do que viver. E ele não está se alimentando, ele não está cuidando de si mesmo. Alguém que está atravessando uma profunda depressão, deixa de cuidar de si mesmo, e começa lentamente a trilhar um caminho de morte, desejar a morte. Mas, tirando isso, o instinto natural do ser humano é o autocuidado. Cuidar de nós mesmos, cuidar de nossas vidas. Esse é o instinto natural. Ninguém precisa nos ensinar isso novamente, porque nós nascemos com isso. Uma maneira de a gente dizer isso, uma maneira negativa de dizer isso, é que, de certa forma, existe talvez alguém já denominou o gene egoísta. De certa forma, existe esse gene egoísta em nós, que se manifesta através dessa questão do cuidado. E Paulo está dizendo que Jesus veio nos ensinar um caminho diferente. Não significa que nós não devamos cuidar de nós mesmos, mas significa que nós devemos olhar e nos interessar pelos outros ao nosso redor também. Esse gene egoísta agora tem que ser transformado, convertido através de Cristo em um gene solidário e altruísta, que olha e que não busca só os seus interesses e o seu próprio cuidado, mas que olha ao redor, para as pessoas ao seu redor, e se interessa pelas necessidades dessas pessoas. É isso que Paulo está dizendo. E ele diz que Jesus nos ensinou isso por sua atitude. Mais de 20, 30 anos, sei lá, 30 anos, mais de 30 anos, eu estou ficando velho mesmo, não consigo nem lembrar as datas, mas certamente mais de 30 anos eu ouvi um sermão. Talvez a primeira vez que esse texto de Filipenses realmente impactou a minha vida, foi um sermão que eu ouvi de um pregador brasileiro famoso,
E ele dizia, ele interpretava isso como essa auto-humilhação de Jesus, como o fato de que ele decidiu não ser Deus para si mesmo, mas ser Deus para os outros. Ser Deus a serviço da causa de Deus. E essa atitude de Jesus deve ser a nossa atitude, então, de não buscarmos os nossos interesses, não buscarmos somente a nossa condição de bem-estar, não buscarmos somente o nosso cuidado e o nosso alimento e o nosso abrigo e a nossa segurança, mas olharmos ao redor e pensarmos nas pessoas e nos interessarmos pelo bem-estar, pelo abrigo, pela segurança, pelo alimento das pessoas ao nosso redor. É isso que Paulo está dizendo. A nossa compaixão, os nossos afetos, o nosso amor deve se manifestar dessa forma e dessa atitude. E no versículo 4 ele diz, então, com todas as letras, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Isso é cuidado. Cuide não só de si mesmo, cuide dos outros. Olhe não somente para você, olhe ao redor, olhe para as pessoas ao seu redor e cuide dessas pessoas também. Se interesse por elas, se interesse pelo bem-estar. Evidentemente, nós somos limitados, nós somos seres limitados e existe somente um determinado número de pessoas para as quais nós podemos, de fato, manifestar cuidado efetivamente e estender a mão e acolher e ajudar e auxiliar. Mas se todos nós, se toda a igreja, se todo o corpo de Cristo pensar dessa maneira, então nós ampliamos a nossa capacidade. Porque se cada um de nós começar a olhar para algumas pessoas e nos interessarmos em acolher e cuidar de algumas pessoas, se todos nós fizermos isso, nós ampliamos a nossa capacidade de cuidado. Se essa igreja tiver essa atitude, fizer isso, nós ampliamos a nossa capacidade de auxiliar e de cuidar das pessoas. Se toda a igreja de Deus fizer isso nesse mundo hoje, nós multiplicamos a capacidade de cuidar. E é isso que nós precisamos entender. Agora, antes de falar do cuidado que Jesus manifesta aqui, eu só quero dizer de algumas coisas que nós precisamos tomar cuidado quando falamos de cuidado. Algumas coisas que nós precisamos estar atentos quando nós falamos de cuidado. Nós precisamos nos lembrar que, às vezes, o cuidado, ou em nome do cuidado, nós podemos desenvolver uma relação de abuso. E isso é perigoso. Então, o cuidado se torna abuso quando o cuidador exige algo em troca por estar fazendo o que faz. Isso Jesus nos fala aqui. Quando ele fala deles como bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ele fala dessa liderança religiosa, que são mercenários, que são como assaltantes. Ele fala também ali do assalariado. O assalariado, ele se move não por causa do amor, ele se move por causa de um interesse, daquilo que ele está recebendo da troca. Apenas a troca. E quando o cuidado, então, ele é feito somente com esse sentido, o cuidador exige algo em troca, o cuidado pode se transformar em abuso. Quando o cuidador tem benefícios pessoais para cuidar dos outros, o cuidado pode se tornar em abuso. Quando o cuidador controla e manipula os outros, o cuidado pode se transformar em abuso. Quando a pessoa que está sendo cuidada cria uma dependência excessiva do cuidador, o cuidado pode se transformar em abuso. Quando o cuidado gera medo, culpa, sentimentos negativos em quem está sendo cuidado, o cuidado pode se transformar em abuso. Então é importante a gente perceber isso. Nós estamos falando de cuidado e não de controle. Nós estamos falando de cuidado e não de manipulação. Nós estamos falando de cuidado e não de exploração da necessidade alheia. E ao dizer sobre isso, eu quero falar, porque talvez na cabeça de alguns aqui presente, ou alguém que esteja ouvindo isso, ou que ouvirá isso, vai falar assim, mas espera aí, o que isso significa aquelas pessoas cuja profissão é cuidar de outros? Elas exercem profissionalmente o trabalho de cuidadores ou cuidadoras, e tem muitas profissões que exercem isso dessa maneira. O trabalhador é digno do seu salário.
Mas a maior parte das pessoas que exercem isso, elas fazem isso também com um profundo senso de vocação. Eu me lembro da Madre Teresa, quando alguém a visitou lá na Índia e falou: Madre, eu não faria o seu serviço nem por $1 milhão. E ela disse: nem eu. Há um senso de vocação nessas pessoas. Você vê algumas pessoas cuidando de outros e recebem o seu sustento digno, e recebem o seu salário digno por aquilo, mas há uma entrega. Há uma entrega de terapeutas e psicólogos e psiquiatras, há uma entrega de pessoas que trabalham na área da saúde de um modo geral, há uma entrega das suas vidas, que o salário muitas vezes que elas estão recebendo não paga a sua devoção e a sua dedicação. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de exploração, que pode cruzar a mente, principalmente no contexto religioso, onde as pessoas são abusadas, onde pessoas são dominadas, onde controla-se por causa do medo, da culpa, da vergonha, onde elas são manipuladas para beneficiar falsos líderes, eu diria. Isso nós devemos tomar cuidado, e nós devemos estar atentos a isso. Qualquer forma de manipulação ou controle, qualquer tentativa de tornar a pessoa escrava de uma relação, não é cuidado genuíno. E nós devemos rejeitar isso. Jesus nos dá o exemplo do que é o cuidado. Jesus nos dá o exemplo daquilo que deve ser feito por nós quando nós pensamos em cuidado. Versículos 7 a 9, Jesus fala assim que ele é a porta das ovelhas. Ele repete essa expressão, ele diz isso no versículo 7, e ele fala no versículo 9. O que significa isso? Jesus, como aquele que cuida, oferece segurança. A porta das ovelhas diz respeito à segurança. Em vários apriscos, ainda hoje ao redor do mundo, existe o cercado e existe o portão, ou a porta. E em muitos contextos no Oriente Médio, e ainda hoje em algumas partes, o pastor, aquele que cuida das ovelhas, dorme à porta. Ele dorme na entrada, ele dorme ali. Ele se coloca naquele lugar para evitar que algum perigo possa entrar no aprisco durante a noite e ferir, machucar o rebanho. É mais ou menos a ideia do Salmo 121, que diz que ele guardará a sua entrada e a sua saída. É essa a ideia de proteção, a ideia de segurança. Quando Jesus diz, eu sou a porta, ele está dizendo assim, eu protejo, eu cuido das minhas ovelhas e eu mantenho as minhas ovelhas em segurança. Ninguém entra e ninguém sai. Se não for por mim, se não for através de mim, eu mantenho essas ovelhas em segurança. Então, o cuidado de Jesus é, em primeiro lugar, um cuidado que oferece segurança, que oferece proteção. E quando a gente pensa isso no contexto da igreja, nós precisamos pensar no seguinte: quando nós estamos cuidando das pessoas, nós estamos oferecendo a elas um ambiente de segurança. Uma das maiores necessidades que as pessoas têm no nosso mundo hoje é um ambiente de segurança. É um ambiente onde elas podem ver e onde elas podem ser quem elas são. Onde elas podem abrir o seu coração, muitas vezes, cheio de fardos, e elas se sentirem seguras, porque elas não serão expostas, elas não serão ofendidas, elas não serão rechaçadas ou não se sentirão ameaçadas, elas não receberão uma palavra de condenação pela condição que elas estão vivendo, por suas lutas interiores, por suas dificuldades, elas serão acolhidas. Quando nós falamos de cuidado, o cuidado de Jesus, nós estamos falando desse cuidado que oferece segurança e proteção. É o cuidado daquele que chama, nós cantamos essa música agora mesmo, daquele que nos abraça por causa da sua graça, que nos aceita. O cuidado de Jesus é esse: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados. Jesus chama os pecadores a Ele. Jesus estava mais à vontade. Os evangelhos nos dão essa imagem. Jesus estava mais à vontade no meio dos pecadores do que no meio dos religiosos. Jesus gasta mais tempo, de fato, com essas pessoas que são pecadores do que com os religiosos, com os hipócritas.
Por quê? Porque Jesus vem para acolher as pessoas que chegam a Ele com seus fardos, com a sua culpa, com o seu pecado, com a sua dor, com a sua condição de seres humanos caídos, carentes da graça e da misericórdia de Deus. O problema dos religiosos é que eles não se viam assim, eles estavam cheios da sua autojustiça, cheios de arrogância, eles agiam como se não precisassem de Deus, como se eles fossem melhores do que qualquer pessoa, por isso eles tropeçavam em Jesus. Mas os pecadores vinham a Jesus e encontravam nele um seguro, encontravam nele acolhida, encontravam nele abraço. A pergunta é, será que nós, como povo de Deus e como igreja de Deus, oferecemos aos pecadores e às pessoas, com as suas lutas, com os seus problemas, com as dificuldades, um lugar seguro? Um lugar onde elas possam vir e se sentirem abraçadas e acolhidas. Aí alguém vai dizer, mas e o pecado? Sim, um lugar seguro para o pecador, porque o pecado o Senhor vai tratar quando as pessoas vêm a Ele. O pecado, você e eu também temos, todos nós somos pecadores. Mas a questão é, será que nós estamos oferecendo um lugar seguro? Será que pessoas com qualquer tipo de pecado se elas entrarem e estiverem entre nós, será que elas são acolhidas? Jesus oferece segurança. Jesus mais que isso, Jesus oferece vida plena. O versículo 10 é muito conhecido. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aqui é vida plena, vida na sua plenitude. A palavra grega diz que poderia se dizer uma vida maior, uma vida mais ampla. De certa forma, a gente tem vida. Você fala assim, não, eu tenho vida. Mas a nossa vida ainda é muito pequena em relação àquilo que poderia ser, porque o pecado nos limitou. Porque todos nós fomos marcados pelo pecado. Nós não desfrutamos a vida que Deus planejou para nós. Nossa vida foi confinada pelas amarras do pecado. Jesus vem nos libertar disso e vem nos dar uma vida maior, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida como Deus planejou que nós a tivéssemos. E nós começamos a desfrutá-la já aqui. Evidentemente ainda tem muitas limitações, mas nós começamos a desfrutá-la já aqui. Algumas pessoas pensam que os cristãos têm uma vida estreita e pequena e tudo mais. Na verdade, se você entender realmente o cristianismo, você vai ver que não existe vida mais plena, vida mais ampla, vida que tem uma perspectiva maior de tudo e de todas as coisas do que aquela pessoa que segue Cristo de fato. Porque é isso que Cristo veio para dar, vida plena. Então Jesus oferece vida abundante, plena. Jesus oferece novas perspectivas. Jesus nos abre os olhos para vermos coisas que nós jamais imaginássemos que veríamos. E nós também cantamos isso hoje aqui. Ele abre os nossos olhos para ver o quê? Aquilo que nós não víamos. No capítulo 9, o homem diz assim, eu não sei quem ele era, mas eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E é isso, Jesus vem abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso entendimento para coisas que a gente não conhecia antes. Jesus oferece cuidado baseado no amor desinteresseiro. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele não faz, versículos 11 a 13, ele não faz aquilo que o assalariado faz, eu já disse isso. Ele não faz aquilo que aquelas pessoas que estão somente interessadas em algum benefício fazem. Quando elas veem o perigo, elas fogem. Jesus não. Jesus, quando vê o perigo, ele permanece lá. Jesus de fato diz assim, eu estou disposto a dar a minha vida por minhas ovelhas. E Jesus oferece cuidado pessoal e relacional, versículo 14. Ele diz, eu sou bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. O cuidado de Jesus é relacional e ele é pessoal. Ele sabe o nome. Não é maravilhoso isso? Jesus conhece o nosso nome e ele nos chama pelo nome. Eu confesso a vocês que quanto mais velho eu fico, parece que minha mente vai ficando mais gasta, eu não sei. E eu tenho mais dificuldade de guardar o nome das pessoas, né? Hoje eu perguntei o nome do irmão aqui, Hebron, é isso? Graças a Deus eu lembrei. Às vezes eu tenho que perguntar várias vezes o nome de alguém para eu lembrar, eu vou esquecendo o nome das pessoas. Mas Deus não esquece o nosso nome.
Deus sabe o nosso nome, Ele conhece quem nós somos, Ele nos chama pelo nome, Ele nos trata como pessoas, Ele nos trata como indivíduos. Deus não nos trata como uma massa humana. Deus conhece cada um de nós e se relaciona com cada um de nós. Tem uma velha música do Michael W. Smith. Se você não sabe, você depois vai lá no Google e procura quem é o cantor. Mas tem uma velha música desse cantor, que foi famoso na música cristã, e dizia assim: meu lugar nesse mundo. E eu sempre lembro dessa letra, porque eu acho ela fantástica. Ela tem uma parte que diz assim: se há milhões ajoelhados, dentre os milhões, você ainda pode me ouvir? Eu acho isso fantástico, essa parte. Há milhões e milhões de pessoas diante de Deus, buscando a Deus. E no meio de milhões, Deus fala comigo. Ele ouve a minha voz. Ele conhece o meu nome. Ele me trata como uma pessoa. O cuidado de Jesus é pessoal. O cuidado de Jesus é relacional. Eu conheço as minhas ovelhas. Elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz. Há uma relação nesse cuidado. É cuidado real, verdadeiro, de amor, que oferece segurança e que transmite vida. É cuidado genuíno. E por último, no versículo 16, a gente vê que o cuidado de Jesus, ele vai além. De certa forma, nesse versículo, a gente encontra aqui que uma visão missionária por parte da igreja é uma expressão de cuidado também. Ou seja, quando a igreja olha e cuida não somente dos seus, e isso é importante que ela faça. Quando a igreja se interessa não somente por aqueles que fazem parte já do rebanho, que já estão no aprisco, e quando ela estende favor, não somente a esses, mas quando ela olha ao redor, aqueles que estão fora, aqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda não receberam, quando ela amplia o seu horizonte, ela manifesta o coração de Jesus e o cuidado de Jesus. Por quê? Porque no versículo 16, Jesus diz isso: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e é necessário que eu as conduza também. Então o cuidado de Jesus é para todas as pessoas que Ele pode trazer para o aprisco. E Ele quer usar a igreja para que tenha essa visão missionária. Uma igreja que cuida é uma igreja que tem visão missionária. É uma igreja que olha além. É uma igreja que olha mais longe. É uma igreja que coloca os seus olhos num horizonte mais distante. Isso é cuidado. E esse é o cuidado de Jesus. O cuidado de Jesus é um cuidado também missionário. É um cuidado para alcançar mais distante. E esse é o cuidado que nós devemos ter. Esse é o cuidado da igreja. Quando Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, da igreja de Éfeso, lá em Mileto, no capítulo 20 de Atos, versículo 28, ele fala assim que esses presbíteros deviam cuidar de si mesmo e cuidar do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os constituiu, pastores. E esse rebanho, ele diz que ele comprou com seu próprio sangue. E essa é uma palavra específica para a liderança da igreja, mas ela expressa aquilo que deve ser, na verdade, a essência da comunidade, tendo em vista que os pastores não poderão fazer sozinhos todo o cuidado da comunidade. Eles servem como modelos, eles servem como exemplo para a comunidade, daquilo que deve ser o cuidado na vida da comunidade. Então, a essência da vida da comunidade é o cuidado mútuo, é cuidar uns dos outros. Gálatas capítulo 6 diz que nós devemos não carregar somente a nossa própria carga, o nosso próprio fardo. Diz lá que devemos fazê-lo, mas não só, devemos fazê-lo também uns dos outros. Devemos olhar ao redor e cuidar uns dos outros. A igreja, como eu disse, deve ser um lugar seguro de cuidado mútuo, seguindo o exemplo do bom pastor. Então, na igreja, nós possamos entender que deve ser um lugar de cuidado. E nesse cuidado, nessa igreja, o que nós queremos nessa igreja, e o que nós desejamos e precisamos trabalhar para que aconteça, é que todas as pessoas sejam apoiadas em todas as áreas de sua vida. Todas as pessoas que vierem e que tiverem necessidades, sejam apoiadas em todas as áreas de sua vida.
Não existe nada que a gente pode dizer assim, nós não podemos apoiar. E às vezes esse apoio significa, nós vamos orar por você. E orar mesmo. Nós vamos ouvir, nós vamos dar atenção, nós vamos caminhar juntos. Nós estaremos com você. Nós iremos trazer Jesus para os seus dilemas e as suas dificuldades e todos os assuntos da sua vida, porque Jesus tem a resposta. Muitas vezes nós não temos, mas Ele tem. Nós vamos caminhar com você enquanto você estiver disposto a caminhar conosco na direção de Jesus. Esse é o cuidado da igreja. Nós vamos caminhar com você enquanto você estiver disposto a caminhar conosco em direção a Jesus. Quando eu era adolescente, antes de ir para o seminário, eu lembro que eu trabalhava numa comunidade servindo, como muitos aqui. Eu não era pastor, não tinha ido para o seminário, nada, mas eu queria servir. Naquela época foi quando eu me enveredei pela primeira vez em algumas coisas de olhar para as pessoas em situação de miséria e extrema pobreza e necessidade, e para ir à prisão. Eu era adolescente ainda quando eu estava indo no Carandiru, que não existe mais, né, e fazendo essas visitas aos presos e tudo. E naquela época, as pessoas daquela igreja da qual eu fazia parte, elas viam que eu tinha esse coração para servir. Então, tudo que às vezes era dificuldade e problema, elas encaminhavam, mandavam para mim, para eu ver se ajudava. E eu lembro que mandaram uma pessoa que tinha problema de drogas para eu ajudar. E eu lembro que eu acompanhei esse rapaz durante bastante tempo, levando a casa de recuperação e acompanhando e tudo mais. E eu lembro que muitas vezes eu ficava sem dormir pensando na condição dele. Uma pessoa completamente escravizada pelas drogas. Eu me lembro como se fosse hoje, porque ele pegava um frasco de diazepam, 60 comprimidos às vezes, e colocava na boca, e engolia aquilo, fazia uma pasta com aquele negócio, engolia aquilo. Era um negócio doido, uma coisa maluca. Ele cheirava remédio, de tão viciado que ele era. E eu lembro que eu caminhei com ele naquela igreja, naquele contexto durante um tempo. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas não ajudou. Ele não saiu do vício. Ele voltou, e voltou, e voltou, e eu fui, até onde eu conseguia. Mas não ajudou. E às vezes, meus irmãos, na nossa oferta de cuidar, de ajudar, de auxiliar pessoas, nem sempre a gente vai conseguir alcançar aquilo que nós queremos. Mas o que nós não podemos é fechar as portas para alguém que quer caminhar. Enquanto a pessoa necessitada quer caminhar conosco, enquanto ela estiver disposta, enquanto ela quiser andar e procurar auxílio e ajuda, nós estamos juntos como igreja e o faremos. Essa deve ser a nossa atitude. Essa é a atitude de Jesus. Jesus jamais abandona aqueles que vêm a Ele buscando por ajuda, com o coração quebrantado e com sinceridade. E Ele nos chama como igreja para fazermos a mesma coisa. Se o pedido de ajuda é de coração, se a pessoa está quebrantada, se ela não quer nos explorar. E eu sei que alguns, né, ao longo dos anos, a gente já fez várias coisas aqui. Em alguns momentos, eu lembro de pessoas que falavam assim, tal pessoa tratou o outro com dureza, né? Porque não conhecia o modo de trabalhar. Às vezes, quando alguém está querendo te explorar, alguém está querendo usar e manipular e tudo mais, às vezes a nossa palavra tem que ser firme. E às vezes a gente tem que dizer não para certas coisas. Às vezes a gente tem que estabelecer certos limites, senão nós nos tornamos os explorados, os manipulados e os usados. Então, às vezes, temos que dizer não, estabelecer limites. Mas quando há necessidade genuína, quando há uma disposição da pessoa em buscar auxílio, nós nos abrimos o coração e nós vamos ajudar, porque Jesus ajuda. Essa é a igreja de Jesus. Essa é a igreja que nós queremos ser e que nós precisamos ser. E se nós vivermos assim, nós certamente não nos faltará serviço nesse mundo, porque uma das coisas que as pessoas mais precisam no mundo hoje é serem ouvidas, é serem acolhidas, é serem cuidadas. E nós servimos ao bom pastor, e nós precisamos ter o coração do bom pastor em nós.